Olá, meus irmãos, paz e graça a todos. Creio que vocês todos estão bem, paz e graça a todos. Sejam todos bem-vindos ao canal Yahushua Reina para Sempre, o canal que sempre e continuamente estará passando o conhecimento da Bíblia, do conjunto de livro chamado Bíblia, pela Sociedade Bíblica Brasileira. Eu sou Fernando Pereira Batista, sempre passando estes conhecimentos. Tem vários vídeos, irmãos podem estar assistindo. Nós fizemos vídeos recentes aí sobre a ressurreição do corpo, do espírito. Nós temos várias séries. Nós temos a série do Apocalipse, agora está revelado o mistério, onde nós começou. Nós temos o vídeo de Flávio Joséfo. Esse canal sempre está passando conhecimento com a mente iluminada, com a mente acesa, espiritualmente iluminada, e a fé e a razão sempre está nos acompanhando. E nós estamos aqui para compartilhar e somar juntos, passar esse conhecimento aqui no canal Yahushua Reina para Sempre. Agora nós vamos começar com um novo tema, com um novo ensinamento. É o ensinamento que nós vamos falar agora, outro ensinamento que está sendo ensinado há décadas. E há muitos anos aí, aos longos dos tempos, dos anos, tem sido ensinado esse ensinamento e foi todo distorcido, principalmente dentro das igrejas chamadas instituições, igrejas de pedras. Então nós estamos aqui para falar um pouco sobre este assunto, que é o assunto sobre o batismo. O batismo, a palavra batismo está no português Brasil, mas o significado da palavra batismo é lavagem, é lavar. E tem vários significados, como tem vários significados a palavra mundo, né? Então, aí temos o mundo das aves, temos o mundo dos animais, temos o mundo dos seres humanos, temos o mundo da lua, do sol, vários significados. E a palavra batismo tem vários significados, mas o significado no seu original é lavagem, limpeza, lavar, ou em outras palavras, tomar um banho. Então, foi colocada a palavra batismo, limpeza, limpar. Então, ela está inserida a vários significados. Higiene, né? Trazendo para a linguagem de hoje, higienização, limpeza. E aqui nós vamos aprendendo categoricamente. Eu quero que os irmãos abram a vossa Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 3, no versículo 11. Eu quero que os irmãos abram a vossa Bíblia. Fique à vontade, pegue a sua Bíblia, meu irmão. Chame a sua família para aprender aqui com o canal Yahushua Reina para Sempre. Nós ensinamos sem a obrigação de você acreditar e crer em Jesus, e crer em Deus. Nós passamos o ensinamento, você ouve aquilo que é bom, você pega para você, aquilo que não for, você joga fora. Então é a sua liberdade, mas nós continuaremos passando esse ensinamento. E eu creio que não é o Fernando que vai estar com a verdade 100%, mas o Fernando é um instrumento humilde, como você, ser humano, para passar o ensinamento aqui nas plataformas digitais. Aqui nós não pedimos para que os irmãos escrevam todos os vídeos. Tem alguns vídeos que eu peço para que os irmãos se inscrevam, porque o canal, o YouTube reconhece e faz o canal crescer, mas isso é algo dos queridos irmãos que vão se inscrever, que vão gostar do canal. Então eu faço convite para você. Se você sentir em seu coração, o comentário está aberto, a letrinha vermelha está aí, o joinha, dê o seu like, fique à vontade, meus irmãos. Esse é o canal que passa conhecimento. Estamos aqui começando, fazendo vários vídeos, temos mais de 160 vídeos com o celular. Nós não temos câmera ainda, mas a gente continua fazendo isso, passando esse conhecimento, porque nós temos que fazer o que nós gostamos de fazer, e eu gosto de fazer, passar o conhecimento, passar informação. Isso é muito importante para nós que vivemos nesse mundo aleatório.
Então vamos lá, 3 de Mateus, Matitiarro, né, no Yiddish, próximo do hebraico, Matitiarro, nome português Brasil, e Aronan, que é Batista, João Batista, não é o João do livro histórico, do quarto livro histórico do Evangelho de João, mas é João Batista, que pertencia à facção, falando assim, a facção na época de Jesus de Nazaré, nos dias da sua vida, naquela cultura, ele pertencia a um grupo de pessoas chamada essênios. Na época, eram aqueles que batizavam sempre, tinha discípulos, como Yahushua teve seus discípulos, eles tinham discípulos e batizavam, saíam ali pelas circunvizinhanças, batizando as pessoas para arrependimento. Nós tínhamos ali também a facções dos Celotes, que eram aqueles guerreiros que eram que guardavam o território, que guardavam o Aion, o local habitado. Eles faziam muitas guerras, então eles guardavam os seus territórios. Esta era a segunda facção. E nós tínhamos também ali os grupos religiosos, como olhando assim, trazendo um exemplo para os dias de hoje. Tem uma igreja denominação A com nome, outra denominação B com outro nome, outra denominação C com outro nome. Então, aí tinha os religiosos da época que praticavam a cultura judaica, que era chamado de fariseus. Esses admiravam o ministério do profeta Elias, e tinha outro grupo religioso, que eram os escribas, que guardavam muito a lei de Moisés. E nós tinha outros religiosos que não acreditavam na ressurreição, que eram os saduceus. Então nós tinha aí 3 grupos de pessoas religiosas, e tinha uma no arrependimento, batizando nas águas, e a outra em guerra. Então, eram conflitos ali dentro de Jerusalém na época do mestre Jesus de Nazaré, Yahushua de Nazaré. Então, olha só, capítulo 3 de Mateus, capítulo 3 versículo 11, ele diz assim: e eu, em verdade, vos batizo com água. E eu, em verdade, vos batizo com água. Olha, o capítulo 3, versículo 11. Isso é muito importante para nós aprender, se aprofundar, para que o que nós já aprendemos, eu também já participei, já fui testemunha, já desci no batismo, nas águas, no tanque batismal, dentro de uma denominação, já participei. Também eu quero falar para os irmãos que eu não sou pastor mais, eu não sou líder mais, eu sou simplesmente um instrumento, um mensageiro que gosta de passar o conhecimento de Deus aqui nas plataformas digitais. E eu já participei, já fui batizado no tanque batismal, e ali, no momento que eu fui batizado dentro da cultura, nós vivemos numa cultura católica, numa cultura neopentecostal, numa cultura pentecostal, falando assim, e ali eu senti aquelas emoções, né, em falar em línguas, aquele negócio todo que nós tinha dentro do sistema religioso. Então, eu posso falar isso sendo testemunha e ensinar aos queridos irmãos. Olha só, capítulo 3, versículo 11 diz: e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, e cujas alparcas ou sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha só, então, o tema que eu coloquei aqui nesse vídeo, nesse ensinamento, o que é o batismo com fogo? O que é batismo com fogo?
Então nós vamos entender, porque nós aprendemos lá no sistema de uma forma errônea, equivocada e muito complicada, irmãos. Então nós vamos aqui decifrando estes conhecimentos. Então nós temos aqui duas personagens. A personagem João Batista e a personagem de Jesus de Nazaré. As principais personagens. E ali os judeus da época, eles acreditavam que o batismo nas águas físicas, essas águas físicas mesmo, água da Sabesp aqui em São Paulo, água doce dos rios, até águas do mar, águas físicas, a cultura judaica acreditavam que eles eram limpos por causa do pecado espiritual, da morte espiritual e do pecado adâmico. Então, quando eles erravam, eles tinham que matar o animal. Nós conhecemos a história da lei de Levítico, que eles tinham que matar animal, de Êxodo, a história ali do livro chamado Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia. E eles tinham que se arrepender do erro. E eles acreditavam, fizeram uma imagem de um batismo que salvava. Também fizeram uma imagem de um Deus que não era o que eles fizeram, aquela imagem de um Deus que o mal vinha dele, todo o mal vinha dele. E também fizeram uma imagem de um batismo em uma água física. Eles acreditavam que aquelas águas limpavam o pecado deles. Os livros apócrifos, como os livros apócrifos, como livros de Abacuque, tem outros e muitos livros que a gente sempre tem lido, né? Como o primeiro livro de Enoque, segundo livro de Enoque, né? O livro de Adão e Eva e outros de Macabeus, né? Eles falam muito sobre esse batismo dos hebreus, o batismo da lei de Moisés. E uma coisa interessante no livro de Macabeus, 1 Macabeus, 2 Macabeus, fala que esse ritual que seguia com os judeus era um ritual que eles tinham que matar um animal, e eles pegavam o sangue do animal, que representava a vida, na lei representava a vida do corpo, que era a vida, na lei de Moisés. Eles colocavam o sangue nos corpos dele, e isso já próximo da vinda do Mestre, do Messias. E eles faziam esses rituais, colocavam o seu sangue nos seus corpos quando eles erravam, quando eles desobedeciam um mandamento, que dá para nós entender que era 613, 614. E eles erravam em um mandamento, eles tinham que matar o animal, colocar sangue em seus corpos e ir até os rios ali próximo da Judéia, de Jerusalém e ali no Oriente Médio, e tinham que encontrar esse grupo de pessoas chamada essênios, para que eles, depois de 7 dias com sangue no corpo, diz os livros apócrifos, como o livro de Macabeus, 2 Macabeus e outros livros que falam do batismo, eles tinham que submeter aos essênios, e eles batizavam para arrependimento de erros, ou, em outras palavras, de pecados. Então, aquele sangue ficava com um cheiro muito forte, e ali eles acreditavam que eles tinham sido perdoados por Deus.
E nós lendo aqui, no capítulo 3, versículo de número 11, que tem uma narração que acontece aqui com Jesus e com João Batista e com os judeus que estavam ali se batizando no batismo de João. O batismo de João era um batismo para arrependimento, um batismo físico. Um batismo físico. Os irmãos vão entender. E eles, preste bem atenção, eles, os judeus, os hebreus, acreditavam que aquele batismo perdoava os seus pecados. Eles acreditavam que quando jogava a água do Rio Jordão sobre os corpos físicos, aquele sangue saía e ficava toda a sujeira do sangue. Aquele sangue, eles acreditavam que o sangue dos animais tirava toda a impureza que eles tinham cometido. Eles acreditavam. Mas olhando bem, aquele batismo era para tirar a sujeira externa. A sujeira externa. Por isso o batismo para arrependimento de pecado era uma coisa externa, era uma coisa da lei, era uma coisa da carne. Era uma coisa que no mundo da lei, num primeiro pacto, a carne, a mesma, estava viva, enquanto o espírito estava morto. Morto para Deus. Adão matou. E eles estavam mortos espiritualmente. Então tudo que se fazia era para a obra da carne. A carne estava viva enquanto o espírito estava morto para Deus. A alma do homem que pecou, a alma de Adão que pecou, fez escravo o espírito. O espírito ficou na escravidão da alma, da vida do corpo. Então, para Deus, o espírito morreu. Então, tudo que eles faziam, Deus trouxe a lei para colocar um limite, colocar uma faixa. Para quê, Fernando? Para a alma, para a carne, porque agora o homem seria dominado pela carne. O homem seria, depois do pecado, dominado pelo desejo da alma, pela consciência, ia dominar o homem. Então Deus trouxe a lei era boa. Tem muitos ensinamentos equivocados aí dos irmãos em graça, principalmente dos irmãos em graça, dizendo que a lei de Moisés era o diabo, que acusava. Mas a lei, aqueles 10 mandamentos, as leis que seguiram depois, nós conhecemos a história, que é outro assunto, a lei era boa, era para colocar limite, era como hoje numa estação de trem, eles fazem a faixa, e aquela faixa é um motivo de segurança para que você não caia na linha, nos trilhos, e o trem vem e passa em cima de você, acaba te batendo. Então, o governo, as autoridades colocaram aquela faixa amarelinha ali, dando um exemplo aqui para que os irmãos entendam, para que a carne, a consciência humana não passe dali e o trem vem, passe em cima e morra. Assim era a lei. Então, quando nós olhamos a Bíblia com a mente iluminada, a gente vai vendo algo profundo, meus irmãos. Olha só. E eu, em verdade, vos batizo com água. Quem batizava com água? João Batista. Ele diz, batizava com água para quê, Fernando? Para que esse batismo lá na lei? Para o arrependimento do quê? Arrependimento da alma, da consciência, dos erros carnais. E ele disse, mas vem um
Olha só, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. E agora ele fala de Jesus de Nazaré, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo, o Espírito perfeito, e com fogo. Então, o momento do batismo carnal, João está mostrando agora que o batismo não seria mais da carne, da lei, que o batismo agora seria do próprio Deus. Não seria um batismo mais externo, mas seria um batismo interno. Não seria um batismo fora, mas seria um batismo dentro. Não seria uma limpeza exterior, mas seria uma limpeza interior, na alma, na consciência. E eu falei sobre a primeira ressurreição de Apocalipse capítulo 20, que eles ressuscitaram vivos porque eles receberam o batismo no Espírito, ou com o Espírito, como você quer se chamar, o poder regenerador de crer para ser salvo. Salvo do que? Depois nós vamos chegar lá. Então, nós vê o próprio João Batista, que batizava para arrependimento de pecados carnais, batismo, aqui era um batismo terreno, queira ou não. Tem uma passagem que Jesus fala para os fariseus, para os judeus ali, que eles falam sobre o batismo do céu, da terra. Aí eu já vi muitos irmãos fazer um rodeio, espiritualizar aquilo, mas chega um entendimento desse contexto que ele vai falar a mesma coisa do batismo terreno. Mas o que Jesus mostra é que o batismo verdadeiro é aquele que lava dentro, o interior, que limpa o homem, que o homem ressuscita. E ele falou a verdade, ele disse, olha, eu não sou digno de levar a sandália dele, porque eu batizo, eu sou homem, eu sou alma, eu vim de Adão. Eu estou em delitos, em pecado, mas vai vir um mais poderoso do que eu. É como ele disse, é que ele cresça mais e eu diminua. Ele sabia, porque era próximo ali, era como um parente de Jesus de Nazaré, era primo. Ele é mais poderoso, segundo a carne falando, ele é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Esse batismo com o Espírito Santo era o batismo que vinha de Deus. Era o batismo do próprio Deus. Não era batismo que era físico, palpável, mas era um batismo que que veio não do terreno, não adâmico, mas que veio do alto. E aí entra o que é batismo com fogo. E ele disse, batismo do Espírito Santo e com fogo. E aí muitos ensinam, a teologia moderna, os teólogos ensinam que esse batismo aqui, de Mateus 3, versículo 1, Mateus 3 e diante, diz que é um batismo duplo, que é ao mesmo tempo com o Espírito Santo e ao mesmo tempo um batismo com fogo. E aí faz aquela salada, é muita salada. Você sabe o mesticismo? O mesticismo é uma mistura de tudo. É mistura de salgado com doce, de doce com salgado, vice-versa, de batata doce com batata salgada. As igrejas, instituições, começando com a Igreja Católica, depois João Calvino, depois Martinho Lutero e as outras igrejas que vieram, fizeram o mesticismo em cima do batismo da Bíblia. E continuam fazendo.
continuam insistindo em seus erros e indo mais a fundo dizendo que o batismo salva. Salva do quê, meus irmãos? Que tem que se batizar para nascer de novo. Nascer do quê? Tem que se batizar para sepultar o homem velho. Olha os ensinamentos do sistema. Tem que se batizar para que o homem velho fique lá nas águas e o homem novo nasça. E vai mais além, que Jesus de Nazaré deixou 3 ordenanças para a igreja. A primeira, deixou a Santa Ceia. Essa santa, eu não sei onde arrumaram essa palavra Santa Ceia. Deve ter vindo lá de Constantino. Foi a primeira ordenança que Jesus deixou para a igreja. A segunda, eles ensinam que foi o batismo. O batismo, aliás, desculpe aqui, eles dizem que a primeira ordenança foi o batismo nas águas. Depois, a Santa Ceia. Meus irmãos, duas ordenanças. Aliás, eles dizem, vai mais além, que fala que Jesus de Nazaré deixou 2 ordenanças: batismo nas águas, Santa Ceia e batismo com o Espírito Santo. 3 ordenanças, isso mesmo, 3. Batismo nas águas, Santa Ceia e batismo com o Espírito Santo. Então, nós vamos lendo texto e contexto, entendendo que isso aí é uma aberração do sistema. Não é as pessoas, os nossos queridos irmãos, mas é os líderes que enganam, que ensinam dessa forma e lucram o capitalismo. O dízimo, que nunca foi dinheiro nas escrituras. Eu estou chegando a 27 minutos. Eu vou fazer o primeiro vídeo de 30 minutos. Depois eu vou fazer a segunda parte. O que é batismo com fogo. Eu vou terminar nessa primeira parte aqui, falando para os queridos irmãos, que quando Jesus encontrou com João Batista, lá estava quem? Indo até o Rio Jordão, presenciar, ver o batismo de João. Lá estava indo um grupo de pessoas. Não só um grupo de pessoas, como eu falei, mas nós lendo a Bíblia, ter esse contexto no versículo 7, capítulo 3, versículo 7, diz que: e vendo ele muito dos fariseus, que é João Batista, e vendo ele muito dos fariseus, um grupo que acreditava no ministério do profeta Elias, e dos saduceus, que não acreditavam na ressurreição, que vinha o seu batismo, vírgula. E ele dizia o quê? Qual era a pregação? Qual era a mensagem para os fariseus e para os saduceus? Porque ele estava ali, a Bíblia diz que eles iam ter com João Batista no Rio Jordão. E essas classes de pessoas religiosas estavam indo também, ou para curiar, ou para presenciar, ou para falar mal do batismo de João. Eles eram religiosos. E aí nós vamos entrar lá para ver qual foi a conclusão que João Batista falou. O que o capítulo 3 vai falar. E nós iremos entender aqui no canal Yahushua Reina para sempre. Tá bom, meus queridos irmãos? E a segunda parte, não perca, vai ser uma parte que nós vamos falar em capítulos, em versículos, e mostrar para vocês que o batismo da Bíblia, o batismo da lei de Moisés, o batismo para arrependimento de pecados,
nunca lhe impor nenhum homem, tá bom? Um abraço a todos, paz e graça.